Rute, capítulo 3 e o versículo 18, nos diz assim: Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que se conclua hoje esse negócio. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e essa é a série Sermões. Meu amado, se você não se arrepiou agora com a voz do presbítero Alan Davis, meu irmão, ele tava falando aqui, eu falei, não, deve ser um locutor, alguém diferenciado. E é um cara extremamente diferenciado, tá com a gente aqui hoje. Alan, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter retornado aqui a 95. O Alan veio aqui há um tempo atrás para vocês, né? Há um tempo atrás aqui no Mente Motivada e já surgiu a oportunidade. Estamos aqui agora para falar da Palavra de Deus. Se você não conhece, o nosso quadro Sermões é o quadro onde nós trazemos mensagens, pregações bíblicas da Palavra de Deus. Então já vou te recomendar o seguinte: se você estiver num lugar calmo, um ambiente tranquilo, pega a tua Bíblia, tá? Pode ser no celular, pode ser a Bíblia física. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto disso aqui. Você pega e se prepare. Se prepare porque nós vamos viver algo diferente da parte de Deus. Se você agora estiver talvez no seu trabalho, talvez no ônibus, eu só peço, se concentre. E se possível, anote tudo aquilo que a gente vai dizer e depois retorne para poder crescer em fé. Então, Alan David, está com você a oportunidade. Amém, agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais outra vez. Estivemos outro tempo debatendo sobre uma geração superficial. Isso mesmo. E Deus assim proporcionou essa oportunidade de estar aqui novamente. E hoje, nessa oportunidade, num sermão bíblico. Isso. Agora eu me sinto bem à vontade, que é a área que eu gosto. Ô, Glória, é a minha área demais. mesmo, um sermão bíblico. E quando você me facultou esse convite, eu pensei em diversos temas. Eu disse, eu vou falar um pouco sobre Paulo. Mas veio o meu coração falar sobre esse assunto, sobre a vida de Ruth, pois foi uma mulher que Deus resolveu levantar para quebrar alguns paradigmas que existia na nação de Israel, porque nessa época a nação de Israel, o povo era um povo, os homens eram um pouco machista, desprezavam as mulheres naquela época, tinham as mulheres como seres inferiores. Até hoje, no costume judaico, existia um costume naquela época que quando um judeu, a sua mulher dava à luz uma criança, se o sexo fosse masculino, aquele judeu ele agradecia a Deus, louvava a Deus por Deus ter lhe concedido um filho ali macho. Uhum. Se fosse do sexo feminino, ele prontamente ali ia para o muro, ele começava a lamentar a Deus porque Nossa. Deus havia lhe dado uma criança do sexo feminino. Então, a mulher, ela vivia nesse contexto da época do povo de Israel. Mas Deus, para mostrar que ele intervém na história, que ele usa quem você menos espera para mostrar sua glória, seu poder, que ele tem um domínio de tudo, Deus resolveu intervir na história de Israel por meio de Ruth. E quando começa essa história, ela começa de uma forma bonita que chama a nossa atração, porque ela já começa a apresentar percas. Uhum. Se você for começar lá desde o princípio, para poder entender um pouco esse capítulo 3 e o versículo 18, a gente pode começar um pouco lá desde o princípio. Ela já começa com o sofrimento, com a dor, a história dessa mulher. Porque quando começa a história de Ruth, a Bíblia vai começar a apresentar que ali nos dias em que os juízes julgavam, porque nesse período Israel ainda não tinha um rei. Sim, sim. Por não ter rei nessa nação ainda, existiam juízes. Então Israel veio de um período difícil, porque Deus mesmo levantando juízes, homens para poder livrar o povo de Israel, mas o povo tinha sempre uma inclinação para a idolatria, para a imoralidade. O povo sempre caía e voltava nisso, né? Infelizmente, por mais que Deus viesse a fazer os milagres, se manifestar entre esse povo, mas esse mesmo povo sempre tinha inclinação para a idolatria, para a imoralidade, e Deus sempre levantava os profetas para trazer uma palavra de advertência para que o povo pudesse se aproximar de Deus. Então,
começa essa história apresentando nos dias em que os juízes julgavam. Aí diz que sobreveio uma fome na terra de Belém de Judá. A terra de Belém começa a enfrentar uma fome, a tal ponto que esse homem chamado Elimeleque, juntamente com sua mulher Noemi, esses 2 filhos, Malo e Quilion, eles saem da terra de Belém de Judá e vão para uma outra terra chamada Moabe. Veja que eles saíram de Belém. Belém é a terra de pão, a terra de bênção. Sai de Belém e vão para Moabe. Ao chegar em Moabe, observe que sobrevêm os fatores negativos sobre a vida de Noemi. O primeiro que sobrevém é Elimeleque, parte, morre. O seu marido morre. Agora ela se torna uma mulher viúva. Estava desprovida de seu marido. Com isso, quando morre Elimeleque, os 2 filhos de Noemi, Malo e Quilion, eles agora tomam para si mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas passa o tempo, morre os 2 filhos de Noemi, Malo e Quilion. Quando morre os 2 filhos de Noemi, Malo e Quilion, agora essa mulher, além de ter perdido seu marido, ela agora perde seus 2 filhos. Observe que ela estava no auge da dor, no auge da angústia, no auge da tristeza, por ter perdido o marido e ter perdido os filhos. Mas, quando ela perde, ela resolve voltar para Belém, porque ela toma conhecimento que Deus estava visitando a terra de Belém mandando pão. Quando Noemi toma conhecimento que Deus estava visitando Belém, quando ela toma a decisão de retornar para Belém, ela queria retornar só. Não queria retornar com Ruth e Orfa. Então chama aquelas 2 mulheres para ela: voltem para a terra de vocês. Deus abençoe vocês. Deus use de benevolência para com vocês e dê um casamento a cada uma de vocês. E começam a chorar. Orfa se abraça com ela, se despede dela naquele momento e vai embora. Ruth não queria deixar Noemi, queria estar com Noemi. Queria estar ao lado de Noemi. Porque ela criou um certo apego com Noemi. E também ali já era uma intervenção divina, uma forma de Deus já estar intervindo, entrando na história. Porque Deus, quando ele entra na história de nossas vidas, às vezes ficamos sem entender, sem compreender a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, a forma de Deus se levantar, de fazer por nós. Observe que quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Simão Pedro, quando observou aquilo, Jesus lavando os seus pés, ele começou a observar, perguntar: por que tu lavas os meus pés? Aí Jesus começa ali a falar com ele, e o que me chama a atenção é que Jesus diz para ele: Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Porque na visão humana, na ótica humana, nunca compreendemos a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus fazer, a forma de Deus agir. Porque há momentos que Deus nos leva a entender o seu caminho. Deus nos leva a entender o porquê dele estar trabalhando. Mas tem momento que Deus não permite a gente compreender, não permite a gente entender. Só temos que aceitar por fé o caminho que Deus traçou para nós irmos. E se apegar com isso, que o que ele faz não sabemos agora, mas vamos saber depois, porque ele é Deus. Amém, amém. Deus, ele é impressionante. Falando com isso, inclusive, eu acredito que pessoas em casa devem ter lembrado de momentos que aconteceram algumas coisas, a gente até questiona Deus, a gente reclama com Deus, mas lá na frente a gente percebe o preparar de Deus, o que Deus estava fazendo. E nós, seres humanos, temos uma visão extremamente limitada, a gente só vê um pedaço, mas Deus, ele vê o tudo. Então, se você nesse momento talvez esteja passando por um momento que não está entendendo, ore, só ore e peça a Deus um direcionamento, porque eu acredito que Deus, ele ainda fala conosco através da sua palavra, através de oração, através de pessoas. Eu creio nisso. E Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele é muito bom. Então ela resolve voltar para Belém. Aí ela chega para Ruth e olha: volta para o teu povo e Deus use com você de benevolência, ele deu um lar, um marido.
Eu já sou uma mulher velha, não tenho condição de ter filho. Ainda que eu viesse a ter, você ia esperar a criança crescer, se desenvolver. Não, volte. Aí, nesse momento, segundo os estudiosos, foi o momento da conversão de Ruth foi aí. Porque quando Noemi pediu para que ela voltasse para a sua terra, aí Ruth fala para ela, não insista para que eu lhe deixe. Porque aonde quer que você vá, eu também vou. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E outra coisa que não seja a morte vai me separar de você. Que forte. Forte demais, forte demais. Isso foi uma determinação em estar do lado de Noemi. Em estar com Noemi. Porque ela viu Deus na vida de Noemi. E isso traz um exemplo às nossas vidas que temos que estar do lado quem tem algo de Deus para passar para nós. Temos que estar do lado quem se preocupa em nos ajudar a crescermos, a nos aproximar mais de Deus, a termos mais comunhão com Deus. Observe que Eliseu só foi Eliseu porque ele teve Elias do seu lado. Sim. Samuel só foi Samuel porque teve alguém para lhe ajudar. Davi só foi Davi porque teve alguém para lhe ajudar. Timóteo só foi Timóteo porque teve Paulo para lhe ajudar. Para estar com ele, para caminhar com ele. Então, Ruth resolve voltar com Noemi para a terra de Belém de Judá. Ir com ela. Aí elas vão para a terra de Belém. Quando Noemi vai chegando na terra de Belém de Judá, quando vai entrando na terra, os homens, quando vê Noemi, começaram a questionar. Será que é Noemi mesmo? Será que é ela? Porque o seu semblante era outro. A sua aparência era outra. O seu semblante era decaído devido à perca, devido à luta que aquela mulher estava passando. Ela estava transparecendo a sua dor. Ela estava transparecendo a sua angústia. Porque tem momentos em nossa vida que temos que transparecer. Porque muitas vezes em nossas vidas acontece conosco também de estarmos com tanta luta, tanta dor, tanta angústia, que transparecemos para tudo e para todos aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia que estamos a passar. Porque há momentos em nossa vida que Deus quer que estejamos calados, em silêncio. Porque só é a pessoa e Deus é a pessoa naquele momento. De uma intimidade profunda com Ele. Há momentos que Deus levanta alguém para você conversar, para você dialogar, para você se abrir, para você mostrar sua dor, sua angústia. Mas tem momentos que Deus lhe leva ao deserto, que nesse deserto Ele permite você estar só. Porque é onde Deus leva você a ter uma intimidade maior, uma comunhão maior com Ele, conhecer mais a Ele. Então, Noemi estava nessa dor, nessa angústia. Chega ela em Belém de Judá. E o que me chama a atenção é que quando ela chega nessa terra, é onde começa a entrar Deus na história. É onde Deus começa a entrar na história e prover algo que viesse restaurar a vida de Noemi e também beneficiar a Ruth. Deus começa a entrar na história porque às vezes não entendemos o caminho de Deus. Achamos que aquele caminho sempre vai ser um caminho de dor, sempre um caminho de angústia, sempre um caminho de tristeza e nos esquecemos de uma coisa, que quem está no controle da história é Deus. Quem entra na história é Deus. Então, Deus entra na história da vida de Noemi e Ruth. O texto vai dizer que Noemi tinha um parente de seu marido. Homem valente e poderoso, seu nome era Elimelec. Que diga, o seu nome era Boaz. E quando esse homem estava vindo para sua terra, ali ele cumprimenta os seus trabalhadores, seus homens. Mas o que chamou a atenção dele é que quando seus homens estavam ali no campo apanhando espigas após os segadores, Ruth, quando ia caindo essa espiga, ela ia apanhando, trabalhando. Isso chamou a atenção de Boaz, porque na época do povo de Israel, nessa época, era uma cultura entre eles, que o trabalho braçal não era voltado para a mulher. Para as mulheres, era só para os homens. Isso chamou a atenção dele, porque viu aquela mulher trabalhando entre aqueles homens. E perguntou, quem é essa moça? Aí
Falaram que era Noemi, que era Ruth, tinha vindo do campo de Moabe. Contou a perca que Noemi tinha passado e ela estava do lado de Noemi. Vem uma lição aí, nessa história. Observe que contaram para Boaz que ela estava do lado de Noemi no momento da perca do seu marido, dos seus filhos. Porque é muito fácil alguém estar do nosso lado quando nós estamos na sombra fresca, na bonança. É muito fácil alguém se aproximar de você quando você está com tudo. Tudo está favorável ao seu respeito. Mas é no momento mais difícil que Deus levanta um verdadeiro amigo para estar do nosso lado. É no momento mais difícil que Deus levanta. E às vezes tem momento que está tão difícil, você não vê um amigo para estar do seu lado. Mas é nessa hora que Jesus chega e diz: todos te abandonaram, todos te deixaram, ninguém está do teu lado. Mas eu sou o teu Deus e estou contigo nessa luta que você está passando. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Boaz manda chamar Ruth. Quando manda chamar Ruth, elogia ela pela sua postura, pela sua atitude de estar com Noemi. E pediu que ela ficasse ali no campo, trabalhando com aquelas moças, e que ninguém iria lhe incomodar. Aí Ruth se prostra com o rosto em terra, pergunta a Boaz o porquê de estar fazendo essa bondade para com ela. Porque Ruth não era judia. Ruth era uma moabita. E na cultura judaica, no costume judaico, um judeu só ajuda outro judeu. Um judeu não quer se unir com um gentil de outra nação. Mas ali era Deus entrando na história, usando Boaz para beneficiar a Ruth. Aí pega aquela comida, o alimento, ajuda ela e manda ela levar para Noemi. Quando ela pega aquela cevada, vai ao encontro de Noemi, Noemi pergunta quem lhe deu aquela comida. Aí Ruth fala: foi Boaz, me deu isso. Além disso, ele pediu que eu ficasse com as moças trabalhando. Aí Noemi começa a se lembrar de Boaz, da sua bondade, que era um grande homem de Deus, e pediu que Ruth estivesse no campo, ali apanhando aquelas espigas. Então, Ruth obedece. Observe que Ruth obedece o que Noemi tinha lhe pedido. Porque o segredo de tudo em nossas vidas está na obediência. É verdade. Sermos obedientes. Tem até uma frase que diz assim: quem não está disposto a obedecer, nunca estará preparado para viver o resultado. Quem não está disposto a obedecer, nunca estará preparado para viver o resultado. É preciso haver essa obediência. É preciso obedecer à direção de Deus. Então Deus começa a trabalhar. Em meio a esse trabalhar de Deus, nós vamos observar que Noemi, vendo tudo isso, chama Ruth e diz assim: olha, minha filha, eu vou arrumar um marido para você. Você está vendo Boaz, aquele homem? Essa noite ele vai debulhar a cevada na eira. Você vai esperar ele comer, se alimentar, dormir. Você vai lá mansamente descobrir os seus pais, deitar lá. E lá ele vai lhe direcionar tudo o que deve ser feito. Ruth obedece. Ruth não questiona. Ruth não se opõe ao conselho de Noemi. Quantas vezes em nossas vidas Deus nos põe em um deserto que queremos nos opor à vontade de Deus, que queremos nos questionar com Deus o porquê disso, o porquê daquilo, por que está permitindo isso, por que está sobrevindo essa dor, por que a porta se fechou, por que os amigos me abandonaram, por que eu estou passando por esse deserto. Entramos sempre no porquê. E se esquecemos de uma coisa, que quem colocou naquele caminho conhece tudo, sonda tudo e vê tudo. Glória a Deus, isso mesmo. E Deus, ele põe. Eu quero pegar agora esse raciocínio.
Deus, quando põe, é para termos experiência com ele. Todo cristão que Deus chama tem que ter uma experiência com Deus. Todo aquele que Deus que é chamado por Deus tem que ter uma experiência profunda, conhecer a Deus. De alguém conversar com você, eu estou passando por essa luta, estou passando por essa provação, e você diz, eu também já passei. Deus me ajudou. Eu também já enfrentei. E Deus me ajudou. Aleluia, aleluia. É bem forte, às vezes, a gente pensar, principalmente na questão da obediência a Deus. Às vezes, eu digo por experiência minha, tá? Você talvez em casa tenha uma experiência diferente. Mas, às vezes, é muito duro e difícil obedecer a Deus. Você fala assim, não, Deus, mas não é para ter prazer. Mas às vezes a gente precisa tomar algumas decisões que a gente enxerga o posicionamento de Deus. A gente vê que é Deus falando, mas a nossa vontade é fazer algo completamente diferente. E nisso a gente fica... Talvez seja um pouco de falta de fé, de não acreditar que vai funcionar. E talvez seja... esse lado racional da gente, né? Que quer fazer aquilo que a gente entende que vai funcionar, aquilo que vai dar certo. Mas, às vezes, é difícil a gente obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus é a melhor coisa que existe. Eu já falei isso pra vocês aqui, que Deus, ele vê o todo. Então, não tem como a gente não obedecer o Criador do Universo, aquele que tá no presente, no passado e já sabe muito bem o nosso futuro. Para termos uma experiência profunda com ele. Exatamente. Você tem que ter uma experiência profunda com ele. Principalmente quem tem um chamado da parte de Deus. Uhum. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Até, Alan, tem muitas vezes que as pessoas... Nós aqui ouvimos muitos testemunhos e contamos muito sobre esses testemunhos. Mas existem pessoas que acabam focando tanto em contar o testemunho e história de outras pessoas que deixam de buscar a sua própria história, o seu próprio testemunho, a sua própria relação com Deus por causa disso. Então é muito importante que você que esteja em casa busque a Deus em todos os momentos e tenha esse relacionamento com Ele para que Ele tenha um encontro com você. Ah, mas eu já não encontrei Jesus? Sim, mas eu digo assim, um encontro, um renovo, um avivamento, algo especial que Deus ele tem reservado para você. Se eu chegar para você, Léo... Davidson. É para ser Léo de Leopoldino. Chegar para você, perguntar qual foi a sua maior experiência com Deus. Rapaz. Você vai dizer qual foi, vai contar. Uma experiência que marcou sua vida, lhe levou você a se firmar mais na presença de Cristo. Isso lhe deu até base para você ter uma história para contar para alguém. Eu já falei aqui uma vez no podcast que quando comecei a pregar, eu comecei a pregar com 13 anos de idade. Foi quando eu comecei a pregar. Eu tive muitas experiências com Deus. Muitas. Mas dentre tantas experiências que eu já tive com Deus, uma experiência que me marcou muito na minha vida, que até hoje eu me lembro, foi no ano de 2014. Entre 2013 e 2014. Foi uma experiência que marcou. Eu quero contar aqui, porque somos de uma linha pentecostal. Acreditamos que Deus ainda faz. Sim. E foi uma experiência que marcou minha vida, que quando eu comecei a pregar, eu falei uma vez aqui que os pregadores que mais me influenciaram foram Billy Graham, John Wesley, pregadores que quando pregava Deus fazia, Deus se revelava, eram milagres. E às vezes isso me incomodava um pouco, porque eu sempre pregava, mas eu queria ver algo mais da parte de Deus. E uma vez eu orando, buscando a Deus, eu queria ter uma experiência profunda contigo. E uma certa feita eu orando, buscando a Deus, eu quero ter uma experiência profunda com o Senhor. Foi logo no começo de janeiro. Eu quero iniciar esse ano tendo uma experiência profunda contigo. E eu me lembro que isso foi da quinta para sexta, quando eu fui orar, o Espírito Santo tocou no meu coração, comecei a buscar valendo a Deus. Dei 1 hora, 2 horas da manhã orando, buscando. Pensei quase virando dia. Quando na sexta-feira, quando eu acordei, ali o Espírito Santo tocou no meu coração, jejuar. Passei o dia orando, jejuando. Quando foi no sábado, aquela inquietação para orar e jejuar. Nisso, ali eu tinha... Quando chega a noite, eu comecei a ler a palavra, a preparar um tema que eu iria pregar no domingo no congresso de jovens. E quando eu fui orar, no momento que eu estava orando, comecei a sentir a presença de Deus. E ali,
acabou o sono. Eu passei a noite orando. Quando deu às 4h pouco, eu fui dormir. Já acordei cedo, não consegui dormir mais. E aquela voz do Espírito Santo bradando no meu coração, vai orar. E nisso, quando eu fui tomar café, comer alguma coisa, aquela voz, vai orar, jejuar. Ali comecei a orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Quando foi meio-dia, aí eu digo, agora eu vou comer, a barriga já estava dando aquele retrocesso. Quando eu fui inventar de comer, aquela voz no meu coração, vai orar. Jesus. Aí eu peguei, fui orar e jejuar. Passei o dia ali. Quando chegou a noite, eu digo, agora eu vou comer alguma coisa, que a barriga já está clamando. Aí aquela voz no meu coração, permaneça em sacrifício. Eu digo, Jesus. Meu Deus. Aí eu fui pro culto pregar no Congresso de Jovens. Nisso, quando eu estava pregando ali, começando, eu ainda me lembro que foi sobre a vocação de Ezequiel que eu estava pregando. Nisso, quando eu estava pregando, o Espírito Santo começou a envolver a igreja a tal ponto que a igreja estava tão tomada pela graça, pelo poder de Deus, que quando eu estava pregando, eu olhei para a área imensa dos jovens, ali veio aquela voz no meu coração para eu ministrar o batismo. E para orar para Jesus batizar. E eu me prendi, Jesus, vou não. Aí quando eu disse, não vou, aí do nada o pastor estava atrás de mim no púlpito, tocou no meu ombro e disse, ore para batizar. Eu digo, é Jesus. É Jesus. Aí naquela mesma hora eu estendi a mão assim, começa a receber agora o batismo com o Espírito Santo. Jesus começou a batizar os jovens, sentado mesmo ali, cultuando, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Aí a igreja começou a ser envolvida pela graça e continuei pregando. E quando eu estava pregando, ali eu comecei a fazer o convite para os pecadores para aceitar a Cristo. Veio muitas pessoas naquele momento chorando, se rendeu aos pés de Jesus, mas quando eu terminei de fazer o convite para os pecadores, aquela voz do meu coração falou e disse, agora faça o convite para a igreja. E nisso Jesus, me questionei. Aí na mesma hora o pastor tocou de novo no meu ombro e disse, faça o convite. E nisso eu disse, agora quem aqui é crente, é evangélico, mas quer aceitar Jesus de novo? E ali as pessoas, teve um bocado de gente que levantou a mão, chorando, aceitou Jesus de novo como Salvador. E nisso, ali eu continuei pregando tudo e a voz no meu coração, ministre a cura. Aí eu me prendendo, o pastor ore para Jesus curar. Aí eu comecei a orar, Jesus ele começou a curar. Aí do nada um senhor saiu do banco onde ele estava, ele subiu ao púlpito, chorando, aí veio me deu um abraço, eu fiquei sem entender aquilo. Depois, aquele homem fazia muito tempo que ele sofria de dor de coluna, e ele sentiu Jesus tocando ele naquele momento. A igreja foi envolvida pela graça. E nisso ali, quando a igreja começou a ser tomada, eu ali ainda falando a palavra, aí na mesma hora o Espírito Santo disse, pare, porque agora eu vou falar por profecia. Quando eu parei, Deus tomou uma irmã em profecia. Falando para a igreja, pegou na mão de uma mulher, levou ela até fora da igreja, para fora, para o pátio da igreja, sem entender aquilo. E ali aquela mulher, quando Deus estava usando em profecia, bateu atrás das costas da irmã. Aquela mulher tinha um câncer. E ela expelindo, pondo o mal para fora. Isso até foi uma experiência. O culto, quando veio terminar, era 10 horas da noite. O povo estava envolvido pela graça. Meu Deus, que culto é esse, meu Deus do céu? Que bênção. Experiência com Deus. Temos que ter uma experiência com Deus e saber que Ele ainda faz. Aí, Ruth se prepara. Quando o Boaz tinha terminado ali, debulhar ele ali naquela cevada, ele vai deitar-se. Ruth se ungiu, se banhou, se preparou. Quando ele estava dormindo, foi lá, descobriu os seus pés, ficou lá deitado. Quando foi por volta da meia-noite, o homem se despertou. Viu aquela mulher lá deitada, aos seus pés. Perguntou quem era ela. Ela disse, eu sou Ruth, é moabita. Mas você é o meu parente chegado, um homem responsável para me ajudar. Boaz elogia Ruth. Disse, realmente eu sou. Fica aqui e pela manhã eu vou lhe ajudar. Mas só que tem um outro parente mais chegado. Se ele quiser ser responsável por você, amém. Se ele não quiser, eu vou ser. Deus começa a entrar na história. Deus começa a intervir por Ruth. Porque Deus começa a entrar na história de Ruth a tal ponto que ela fica sem entender. E o que me chama a atenção, quando Deus ele entra numa história, ele não precisa de ajuda de ninguém.
Não precisa estar correndo, tentar derrubar A, tentar derrubar B. Quando Deus ele entra numa história, ele entra para fazer. E ele não precisa de ajuda de ninguém, porque ele é Deus. É ele que tem o controle de tudo. Ele disse na sua palavra, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu amigo, quando Deus ele quer fazer, ninguém impede. Não. Quando Deus quer exaltar um homem, ninguém impede. Se Deus quiser pegar o camarada lá no charco de lodo do pecado, na droga, na prostituição, na imoralidade, um mendigo, na maior situação que estiver, Deus vai lá, pega, muda, transforma, batiza, liberta, faz um grande pregador, um grande empresário, porque Deus está no controle de tudo. É verdade. Aí, Boaz pegou a capa, botou aquela cevada, deu aquela comida, mandou Ruth levar para Noemi. Quando Ruth leva, chega ao encontro de Noemi, Noemi pergunta, como foi? Aí disse, ele disse que vai me ajudar, ele é o parente chegado, me deu essa comida para não vir de mãos vazias. Aí Noemi começou a entender que Deus estava trabalhando, Deus estava entrando na história, porque Deus dá sinal. Deus, quando ele traça um caminho, quando ele está perto de fazer algo, ele dá sinal. Sim, dá. Deus, ele fala aos nossos corações. Deus não deixa a gente enganado. Porque Deus cuida dos seus. Aí, Noemi entendeu que Deus estava entrando na história. Noemi entendeu que aquele propósito de Deus tinha que se cumprir. Faz-me lembrar que Jesus falou para Paulo que ele pregasse e não se calasse. Ele tinha que ir para Roma. Paulo, ele é perseguido. Paulo passa pelo Sinédrio. Paulo é julgado pelas autoridades. Paulo pega um navio para ir para Roma. Quando o navio vai chegando em uma ilha, a parte da frente do navio bate num banco de areia. Aí a parte da frente fica presa. A parte de trás do navio começa a ser arrebentada pela força das águas. Aí, os soldados romanos, quando viram o navio quebrando-se, queriam matar os prisioneiros e Paulo. Nisso, o centurião Júlio, quando toma conhecimento que queriam matar Paulo, ele disse, opa, ninguém vai matar Paulo não. Manda todo mundo mergulhar. Os que não soubessem nadar se pegassem nos destroços do navio para poder chegar numa ilha. Paulo enfrentou náufrago, queriam tirar a vida de Paulo, queriam lhe matar. Paulo vai para uma ilha chamada Malta. Naquela ilha, os homens eram bárbaros. Paulo é picado por uma víbora, mas Paulo não morreu, porque tinha que chegar no propósito que Deus tinha traçado. Quando Deus traça um propósito, não tem náufrago certo, não tem inimigo para querer matar, não tem picada de víbora, não tem ninguém para amaldiçoar. Você chega aonde Deus traçou. Aleluia. Amém. Então, quando Noemi começou a entender que Deus estava trabalhando, aí Noemi disse, sossegue, minha filha. Porque aquele homem não descansará até que se conclua hoje esse negócio. Isso tem que se concluir. Ela entendeu que Deus estava entrando na história. Aí, concluindo, Boaz subiu o portão de entrada da cidade, ficou lá, sentado, junto com os 10 anciões da cidade. Aí vinha passando aquele outro parente chegado. Aí Boaz chamou ele. Fulano, vem cá. Aí disse, olha, aquela terra que foi de Noemi, de Elimeleque, eu resolvi comprar aquela terra. Mas para... Aí ele disse que tinha o propósito de comprar aquela terra. Aí aquele parente chegado disse, não, pode comprar. Aí Boaz, mas tem um porém, para eu comprar aquela terra, eu vou ter que... O direito primeiro é seu. E para comprar essa terra, eu vou ter que me casar com Ruth, para que a terra fique no nome da família do falecido. Aí aquele parente chegado disse, não dá para mim. Aí passa o direito para Boaz. Mas existia um costume naquela época, quando alguém ia passar uma herdade, uma terra, alguma coisa, tirava a sandália dos seus pés e dava àquela pessoa. Como aquele acordo. Sim. Aí Boaz falou para todo mundo, hoje eu estou comprando essa terra, eu vou casar com Ruth, para que a terra fique no nome da família do falecido. Aí Boaz se casa com Ruth.
Quando Boaz se casa com Ruth e passa o tempo, Ruth tem um filho. E esse filho nutre a alma de Noemi. E esse filho traz uma paz, traz alegria para Noemi, porque bom é o fim. Às vezes, o começo tem aquela angústia. Às vezes, no começo tem aquela dor. Às vezes, no começo achamos que vamos morrer nisso, que vamos permanecer no deserto. Às vezes achamos que vamos perecer pela falta do pão, pela falta do alimento, que o inimigo vai nos tragar. No começo tem aquela tristeza. E muitas vezes essa tristeza está ao ponto que vemos Deus no silêncio. Mas no silêncio Deus também trabalha. Sim. Achamos que pelo fato de Deus estar no silêncio, Ele não tem negócio em nossas vidas, Ele não nos ama, Ele não está no controle. E no silêncio de Deus, Deus está dizendo, eu estou no silêncio, mas eu estou trabalhando por você. Eu estou no silêncio, mas eu estou agindo e a história está na palma das minhas mãos. Então, termina a história de Ruth com um final feliz. E eu quero concluir trazendo um exemplo de Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu ovelhas, Jó perdeu o gado, Jó perdeu sua mulher, a tal ponto que antes, quando ele perde tudo, ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó entrou numa situação tão difícil que, se não me vai a memória, o capítulo 3 do seu livro, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A dor que Jó passou foi tão grande que ele começa a se lembrar do seu passado. No meu passado, os homens me elogiavam. No meu passado, quando eu andava pela rua, todo mundo parava. No meu passado, todos me procuravam. No meu passado, todos queriam estar do meu lado. A dor de Jó foi tão grande que Jó, ele não teve nem a compreensão dos seus 3 amigos. Bildade não compreendeu, Eliú não compreendeu. Apontavam a Jó. O único amigo que Jó tinha era um caco de telha. E no auge da dor de Jó, quando ele tinha perdido tudo, os seus amigos lhe abandonaram, ele estava orando pelos seus amigos. E quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus entra na história e muda o cativeiro de Jó. Jó agora passa a ter uma intimidade profunda com Deus, a conhecer mais a Deus. Então, eu quero concluir essa palavra dizendo, o Deus de Noemi está no controle de tudo. O Deus de Noemi, no tempo dele, vai trazer à existência aquilo que não existe para a sua vida. O Deus de Noemi, ele é o Deus verdadeiro, que não vai perder nessa guerra. Fica essa palavra e, nesse momento, agradecer agora uma oração, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, que Deus abençoe você que está aqui com a gente até agora, até esse momento. Muita bênção. É muito bom. Eu amo realmente fazer os sermões, porque é um momento que a gente tem com Deus. Eu não sei, você pode estar fazendo outra coisa, mas isso pra mim aqui é um momento que eu tô reservado, um momento que eu tô só pra ouvir a palavra de Deus, não tem ninguém falando, não tem um irmãozinho falando do meu lado, não tem a criança correndo na igreja, e isso pra mim aqui é muito bom. Espero que você também tenha recebido da parte de Deus. Vamos orar e no final a gente fala as palavras e encerra. Vamos orar agradecendo a Deus, ao Deus de Ruth, e dizer que Ele está no controle de tudo em nossas vidas. Aleluia. Oremos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus dos patriarcas, Deus dos santos profetas. Nesse momento queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a compreendermos o teu propósito, o teu caminho em nossas vidas. Nos ajuda a vencermos, a sabermos que tu estás no controle de tudo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Pessoal, você que está aqui até agora, por favor, existe uma maneira de você ser um evangelista.
Meu Deus, como assim? É muito simples. Tem um botãozinho aqui embaixo chamado compartilhar. E você vai mandar esse sermão, essa palavra, para pelo menos 5 pessoas da sua agenda. Dessa maneira, outras pessoas poderão ouvir a palavra de Deus e também serão abençoadas da mesma maneira que você foi abençoado. E uma forma de você contribuir com o nosso trabalho é você deixando um gostei para o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante, que é importante. E deixa também aqui um comentário. Você pode deixar algo que Deus fez na sua vida, pode até deixar um testemunho aqui no comentário que a gente vai estar olhando, e você pode, através desse comentário, talvez também estar trabalhando na vida de alguma outra pessoa. Se você deseja contribuir com essa obra de maneira financeira, nós a 95 somos completamente independentes, não tem nenhuma igreja, nenhuma empresa, algo que mantém a gente, realmente somos nós e algumas pessoas. Se você quer fazer parte, você acredita nesse projeto, tá aqui o nosso Pix e também nos ajuda. As nossas redes sociais também estão aqui na descrição e nos acompanha lá, porque lá tem conteúdo diário. Então, se você quer falar com a gente, você quer dar um oi também, interagir, vai lá nas nossas redes sociais. E também as redes sociais do Alan estarão disponíveis aqui na descrição para você acompanhar o trabalho. E o Alan tem um trabalho muito legal, tem mensagem de pregação. Então, se você gostou disso aqui, vá lá também no perfil do Alan para poder acompanhar um pouco. Tem muita mensagem lá. Glória a Deus, glória a Deus. Alan, meu irmão, que Deus te abençoe. Mais uma vez, fico muito feliz em tê-lo aqui pela segunda vez. E tenho certeza que se Jesus não voltar, você vai estar aqui de novo pra gente fazer um trabalho, talvez um outro sermão, talvez um trabalho diferente. Aí Deus vai nos guiar nesse caminho. Em nome dos 3. Glória a Deus. Pessoal, você que tá aqui com a gente, Deus abençoe mais uma vez. Obrigadão, Diegão. Olha, a gente tem uma pessoa que tá fazendo cortes novos aqui pra gente. Dona Messia tá se juntando aqui com a gente e podendo e cooperando também. Então, simbora, Dona Messia, obrigado, Diegão. Tamo junto e Deus abençoe a sua vida e até o próximo sermão em nome de Jesus.